Há muitos tipos de liberdade. Nenhuma liberdade é igual. As diferenças são tantas quanto os seres humanos existem, e elas se modificam a todo instante e em todo lugar. O que um pode, outro pode não poder. Como um pode, outro pode não poder. E assim, quando um pode, ou onde um pode, outro talvez não possa. Faz lembrar uma jovem falando a respeito de um homem que nesta cidade era comum, ainda que respeitado, mas um homem comum, como qualquer um de nós. E ela então disse: mas lá na minha terra ele é rei. Sua liberdade se ampliava lá. Lá ele era mais poderoso. Num livreto chamado Gramática da Liberdade, contam Huysmans e Vergès que certo filósofo relata a seguinte história estampada em um jornal. Um homem de 29 anos foi esmagado por um trem na linha 3 da estação São Lázaro. E aí a história prossegue. Ontem, Bernardo andava de uma das extremidades da plataforma de um lado para outro. Afastou-se dos passageiros, inclinou-se para avistar as luzes da máquina e foi lançado sobre os trilhos, de pés juntos e os braços ao longo do corpo como um mergulhador. Com as duas pernas cortadas e o rosto queimado, morreu imediatamente. Ele não mais dobrará a esquina da rua Ordener, onde ainda criança aprendera os jogos de bola, de gude e de gato empoleirado. Não mais subirá a escada estreita onde se sentia o mau cheiro de frituras e da latrina. Não mais lerá, apoiado sobre o fogão a gás, sob a fresta do telhado da cozinha, os anúncios de emprego do jornal. Ele havia aprendido a profissão paterna, alfaiate de casacas feitas. Há 5 meses, porém, estava desempregado. Pequenos anúncios, escadas, recusas duras. E depois, suas roupas se tornaram de tal forma andrajosas que ele não ousava mais sair. Algum de nós já ficou dias inteiros deitado na cama com a impressão de não ter mais aspecto de homem num mundo que recusa seu trabalho? Bernardo ouvia as panelas da sua mãe do outro lado do tabique. Ele vive à custa da mãe. Saiu ainda mais uma vez. Na fábrica recusaram-no para servente porque era muito fraco. No escritório, um chefe de serviço olhou hostilmente seu sapato furado. Não há vaga. Às 7 horas da manhã, no dia seguinte, ele se insinuou pela estrada e foi até o metrô São Lázaro. Na hora de volta ao trabalho. Todos estão presos ao relógio, preocupados com o trabalho. Ele está livre. É livre. Pode ir ao museu ou ver as flores dos parques. É livre para pensar na física de Einstein ou na igreja. No momento, ele se sente livre, sobretudo para escolher entre o bico de gás e os carros do metrô. São 7 horas da manhã. Começa um dia de homem livre. Um homem foi esmagado pela composição 131. Bernardo, um homem livre entre homens livres, foi esmagado por essa liberdade. Talvez você já tenha se perguntado sobre o que fazer com sua liberdade. Quando jovens, as liberdades costumam ter mais opções, mas à medida que avançamos na vida, percebemos que vamos nos prendendo a coisas, a pessoas, a projetos, a responsabilidades que funcionam como cercas, ao mesmo tempo em que são os próprios caminhos por onde escolhemos passar com nossa liberdade. Mas há quem diga que a verdadeira liberdade só existe enquanto estamos livres de qualquer compromisso, de qualquer pressão, de qualquer opressão, quando nada nos força. André Gide, Prêmio Nobel de Literatura em 1947,
é um dos que levantam essa questão e a esse respeito escreveu a história de um homem, um personagem chamado Laficádio, que certa noite se encontrou em Roma de trem, sozinho, num vagão com um velhinho franzino chamado Amadeu. Ali então Laficádio ficou pensando. Aquele velhinho estava encostado a uma porta que ele facilmente podia abrir. A alavanca estava ali, bem fácil ao alcance de sua mão. Não havia ninguém vigiando. Nada, nada podia lhe deter. Era só ele querer, bastava ele desejar. Então ele ficou pensando assim: quem o veria? Quem saberia? Se ele abrisse aquela porta, o velhinho cairia. Ninguém ouviria, nem mesmo um grito. Seria um crime sem motivo. Que enigma para a polícia! Não é tanto dos acontecimentos que ele tinha curiosidade, mas Laficádio estava pensando em si mesmo. E ele então chegou a pensar assim: se eu puder contar até 12, sem pressa, antes de ver algum fogo no campo, o homem estará salvo. E ele pensou, então, vou começar a contar. E começou. 1, 2, 3, 4 e lentamente continuou 5, 6. E quando ele chegou ao 10, ele viu um fogo no campo. E então praticou aquele crime. Mas até que ponto um ato desse não teria já algo que lhe estivesse há tempo construindo? Que mente pensaria num crime assim se já não estivesse nesse caminho? Não há atos gratuitos, apenas aparência de gratuidade, aparência de total liberdade. E se, por um lado, condenamos nossa história por restringir nossa liberdade de escolha, é justamente ela o chão onde a liberdade caminha. A liberdade não caminha no vácuo, porque no vácuo não há nada a se escolher. No vácuo não há opções. Na verdade, nós já somos em nós mesmos uma realidade que anula o vácuo. Somos o que somos. Se temos pernas para andar ou se dependemos de alguém que nos leve, se somos saudáveis ou não, se deste ou daquele sexo, somos uma realidade por onde a vida é vivida. Nosso corpo, nossos instintos, nossos limites, nossas potencialidades, nossos dons naturais ou não, nós os carregamos conosco e neles nós vivemos. Vivemos com nossas famílias, vivemos com certas vizinhanças, vivemos numa certa casa, vivemos uma realidade concreta. Aí Kant pergunta em sua fundamentação da metafísica dos costumes se um ser dotado de razão e vontade, porventura seria sua verdadeira finalidade a sua própria conservação e felicidade. Vou tentar ser mais claro. Ele comenta que para conservar a nossa vida, teria sido um desperdício dar ao homem a razão. Os animais, sem a razão que os seres humanos têm, sabem muito bem se conservar. O instinto é muito mais eficaz. A razão, nesse caso, serve apenas para admirar o instinto, regozijar-se com a disposição da natureza, ser agradecida a ela. Kant chega a dizer que a razão parece mesmo que seria um empecilho para a felicidade, um empecilho para a liberdade que traz a felicidade. Parece mesmo que Kant tem razão quando faz esse percurso explicativo.
A verdadeira liberdade seria aquela que não dá satisfação à razão. A razão oprime tanto, cobra tanto, critica tanto, a razão julga, a razão condena. Ela nos impede de sermos livres. E a consciência disso faz muitos invejarem os que deixam de lado a razão para serem felizes sem preocupações. Na verdade, parece que a humanidade tem cada vez mais lutado contra a razão em favor de seus instintos naturais, pois parece que quanto mais consciência se tem, menos liberdade. Busca-se um ser humano mais leve, mais solto, mais livre. E aqui eu quero entrar numa questão que tem que ver com o dia que estamos vivendo, as vésperas do Dia das Mães. Muitas mães ou jovens que sonham ser mães têm sido confrontadas com ideias das mais diversas de que ninguém nem nada deveria interferir em relação à sua liberdade. Que toda a pressão social, que toda a pressão física deveria ser abandonada ou relevada ou mesmo rejeitada. Contra ela se deve lutar a fim de se ser livre. Falam como se os filhos fossem obstáculos, problemas, grades, clausura, como se família fosse aquilo que tira a liberdade. É interessante ver que hoje em dia não é mais apenas a questão de que ninguém tem nada que se meter comigo, mas vai além disso. Nem eu devo me meter comigo. É como se houvesse uma rejeição do próprio corpo, da própria natureza, dos próprios instintos, para tentar ser livre com outros instintos, com outro corpo, com outra natureza, uma espécie de rejeição da realidade para se criar uma outra, talvez. Envolve tantas tentativas de se livrar das características comuns e naturais, mas isso é muito preocupante. Aí parece estar havendo uma luta entre a razão e a natureza, mas Kant fala que a razão reconhece na natureza essa grande capacidade da preservação e a admira e a aplaude, a contempla com satisfação. Mas a razão sabe que ela tem um outro domínio, que ela tem um outro propósito, que na verdade o seu propósito é um propósito mais humano do humano, uma vez que só o ser humano é dotado da razão. Então, a razão identifica o ser humano nesse sentido que Kant coloca. E diferente do que se poderia pensar, a razão não está aí apenas para consentir, nem está aí também para recusar. A razão está para permitir uma liberdade consciente. Kant diz que se fazemos o que estamos inclinados a fazer, ou se fazemos porque somos levados a fazer por alguma pressão social, nenhum louvor há nisso. E Kant diz que, por isso então, não carrega nenhum conteúdo moral. Ainda que se faça o que é dever fazer, mas se não se faz por dever, mas por vantagem ou por inclinação ou por qualquer outro tipo de opressão ou pressão, qualquer tipo de medo
qualquer tipo de fuga, não cabe louvor moral. Mas, em contraposição, quando as adversidades e o desgosto sem esperança arrebatam de um ser humano todo o gosto pelo viver, se ele está infeliz, sem força na alma, está abatido, enfadado, sem alento e deseja a morte, são palavras de Kant, mas mesmo assim conserva a vida, mesmo sem a amar mais, só por dever, não por inclinação ou medo, então sua decisão tem um conteúdo moral. E é aí, nesse ponto da fundamentação da metafísica dos costumes de Kant, que eu gostaria de tocar no sentido de fortalecer aqueles laços familiares que podem estar corroídos pelos maus relacionamentos, pelas respostas indevidas, por ingratidões que tiram a afeição. Mães que merecem, ou mereceriam, ou merecerão, ou deveriam merecer serem chamadas de mães, mas que não se sentem merecedoras, que por fracassos sucessivos, tentativas frustradas, tenham pensado em desistir. É aí que a sua liberdade pode fazer a diferença. Você agir não pela inclinação, não pela tendência. Kant não está dizendo que é livre aquele que vence essas tendências. Ele está dizendo que é livre aquele que luta, aquele que reage, aquele que não se entrega, aquele que consegue construir a boa vontade de fazer, a boa vontade de acertar. Hoje ainda li uma matéria sobre crianças soldado na África. São centenas de milhares. Elas foram forçadas a se tornarem soldados pelas mesmas forças clandestinas que assassinaram seus pais. Quando eu li essa matéria, eu fiquei pensando qual o grau de liberdade essas famílias ainda têm. Aí então eu gostaria que você pensasse qual o grau de liberdade que sua família ainda tem. Não há liberdades iguais. Todas as liberdades são diferentes. Mas o que você ainda pode fazer? Diante do que você ainda pode, qual é o seu dever? Para umas, pode ser tão fácil. Está tudo ali. Já está tudo praticamente pronto. Para outras, os cacos estão espalhados. É difícil conseguir juntá-los. Mas nós não temos a razão para que ela possa simplesmente assistir o que acontece e consentir com o que assiste, mas para justamente dar a oportunidade da liberdade de fazer diferente, de fazer a diferença, de lutar, de tentar de novo. E aqui também quero me dirigir aos filhos, como o personagem da primeira história que contamos aqui nesta mensagem. Gostaria que você não fizesse como Bernardo.
Na verdade, a mãe dele ficaria muito mais feliz se ele voltasse para casa e estivesse lá junto com ela. Nada, nada, filho, substitui a sua existência. Nada substitui a sua proximidade. Ajude a juntar os cacos. Reaja. Levante a cabeça. Olhe por cima da névoa, por cima das tendências, das pressões, dos instintos, das lutas, das dificuldades e veja qual é o seu dever, para onde a razão aponta. A razão, ela jamais apontará para a desistência, porque ela nos foi dada não apenas para aplaudir a nossa sobrevivência, mas para justamente nos ensinar o que é viver de verdade.